Muito bem, amados irmãos e irmãs, vamos então para a nossa segunda parte aqui. Nós vamos falar de cosmovisão cristã, que tem como subtítulo: qual é a diferença? Que diferença faz? Cosmovisão é um termo, um nome que nós temos falado com tanta frequência também, mas vamos reexaminar um pouco tanto o significado de cosmovisão, mas essencialmente que diferença faz isso na minha vida, na sua vida, na vida do cristão, na vida do servo de Deus. E basicamente nós queremos, seguindo aqui alguns passos, primeiramente, falar da necessidade de uma cosmovisão cristã. Vamos tratar de alguns conceitos, definições. Em segundo lugar, nós vamos até o Salmo 19. Vamos fazer uma rápida análise do Salmo 19, porque lá eu acredito que nós temos ali uma cápsula do que seria uma cosmovisão cristã. Em terceiro lugar, nós traremos alguns exemplos aqui de uma cosmovisão na abordagem de diferentes áreas de conhecimento. Aí vamos ver a diferença que faz nós abordarmos uma área de conhecimento específica partindo de uma cosmovisão cristã. E por fim, na nossa conclusão, nós vamos falar um pouquinho sobre o testemunho nosso em um ambiente hostil. A necessidade de uma cosmovisão cristã. A nossa fé cristã, ela implica na crença em um Deus soberano, um Deus que interage com a criação. Implica no conhecimento de Jesus Cristo e do papel que Ele tem em nossas vidas e na criação. Implica num testemunho interno que cada crente tem, cada cristão tem, do Espírito Santo. De tal maneira que não há opção a não ser enxergar todas as áreas desse mundo em relação com o Criador. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então nós temos que entender e propagar as realidades desse mundo e de nossa cultura por aquilo que nós chamamos a lente das Escrituras. É através das Escrituras, a carta que Deus escreveu para nós, que nós devemos enxergar tudo aquilo que está ao nosso redor, toda a nossa visão de mundo, toda a nossa cosmovisão. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É uma expressão extremamente abrangente de quem é o nosso Deus, de quem está sob o nosso Deus. A terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo está debaixo do domínio do poder de Deus. Ele é soberano sobre toda a criação. Cosmovisão é, então, a compreensão que uma pessoa tem do mundo, do universo que a cerca, a compreensão que você tem da sua vida e como você se insere em tudo isso. O alemão tem uma palavrinha meio complicada, Weltanschauung, para expressar essa ideia de cosmovisão. O inglês tem world view, ou world and life view, né? Visão de mundo e da vida, que traduz um pouquinho melhor aquilo que está no alemão, mas é mais do que simplesmente a visão ou compreensão do universo físico no qual nós estamos inseridos. Norman Geisler tem um livro chamado Fundamentos Inabaláveis, e ele fala de diferentes cosmovisões. Ele diz assim: falar em cosmovisão no singular ou sem qualificá-la somente não resolve. Cada filosofia, cada forma de ver e entender as coisas é uma cosmovisão em si. A cosmovisão é análoga à lente intelectual através da qual as pessoas veem a realidade. A cor da lente é um fato
fortemente determinante para contribuir com o que elas creem acerca do mundo. E ele diz também: toda cosmovisão procura explicar como os fatos da realidade se relacionam e se ajustam uns aos outros. Além disso, a cosmovisão se preocupa com as consequências lógicas associadas a viver de acordo com as convicções sustentadas como verdadeiras. Nossas lentes são as nossas premissas. E como cristãos, as nossas premissas, elas são verdadeiras, não porque sejamos melhores do que os demais, mas porque se fundamentam na revelação de Deus aos homens, às Escrituras. Nós temos um fundamento firme e inabalável que nós aceitamos pela fé, mas passo a passo, dia a dia, nós comprovamos que as coisas que aceitamos pela fé, elas são verdades no nosso dia a dia, na nossa vida. Como cristão, nós não precisamos pedir desculpas por nossas pressuposições. Nós temos que reconhecê-las claramente. Demonstrar que todas as demais cosmovisões possuem também suas pressuposições. Quando nós estamos discutindo essa questão de cosmovisões, vamos explicitar claramente os pontos cardeais que nós acreditamos e fundamentar a nossa interpretação da vida em cima desses pontos cardeais, porque os demais estão fazendo isso também. Até os que não acreditam em Deus também fundamentam suas conclusões na ideia de que não há Deus, e eles vão provar o contrário mais à frente. A cosmovisão cristã, portanto, ela expressa o entrelaçamento da nossa visão do universo, da vida, com as premissas da nossa fé cristã, reveladas de forma objetiva e proposicional nas Escrituras. Lembram como faziam os bereanos quando ouviram a Paulo? Diz a Escritura que eles eram mais nobres do que os demais, porque eles, depois de ouvir a Paulo, eles iam até as Escrituras que eles tinham na ocasião, que era o Antigo Testamento, para ver se aquelas coisas eram realmente assim. Nós temos um padrão objetivo, são proposições ali colocadas objetivamente para que nós possamos aferir a realidade ao nosso redor e o caminhar da nossa vida. Então é nesse sentido que quando a gente aborda aqui o Salmo 19, nós vemos aqui no Salmo 19 uma clara expressão do que é uma visão de mundo, que é harmônica com a revelação de Deus e com aquilo que Deus quer que nós saibamos. O Salmo 19 nos traz uma visão unificada de vida. E eu diria presbiterianamente, mas acho que batisticamente também, nós podemos dividir o Salmo em 3 partes. A primeira parte é exatamente aquela que está compreendida nos versículos 1 a 6. Esse trecho nos fala da criação e nos fala da harmonia que está presente na criação. É a primeira parte desse salmo. A segunda parte é nos versículos 7 a 10. E ali nós vamos encontrar proposições que falam sobre uma lei que rege a criação. E sobre o papel do homem, o papel das pessoas nessa criação que emana de Deus. E, finalmente, a terceira parte desse salmo, versículos 11 a 14, ela vai trazer algumas considerações morais sobre tudo aquilo que foi dito previamente. E é aqui que nós vamos encontrar conceitos como pecado, correção e também glorificação a Deus. Vamos então a uma rápida exposição aqui do Salmo. Acho que dá para a gente tentar ler, né, o que está projetado. Vamos ler juntos aqui os versículos 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O que tem isso a ver, então, com a nossa cosmovisão? Vejam, aqui nós temos, nessa primeira parte dos Salmos, a menção à criação. Mas não é somente a menção a algo que foi criado por Deus, não é uma expressão do deísmo que diz que Deus criou e depois deixou o mundo correndo solto. Não, é uma criação que subsiste em harmonia, porque o Deus soberano mantém essa harmonia na criação. E lembram que nós falamos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ali, onde Deus delega a gestão, o domínio da criação aos seres humanos, dominai, sujeitai-a. A criação que vem de Deus, ela é entregue à humanidade para que domine sobre a criação. Ora, domínio implica em aquisição de conhecimento. Isso torna legítima ao cristão as diferentes carreiras, as diferentes áreas do saber, as diferentes profissões. Essa harmonia que existe na criação é isso que permite fazer ciência. É isso que permite a prática, a metodologia científica, a repetibilidade dos processos. Repetir uma experiência para comprovar uma teoria é exatamente essa harmonia que subsiste na criação. O Salmo 19, versículos 1 a 6, fala dessa criação que emana, vem de Deus e subsiste em harmonia. Mas o Salmo continua. Versículos 7 a 10. Vamos ler? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Nesse trecho aqui do Salmo, temos várias coisas aqui que têm a ver com a nossa cosmovisão. O trecho diz que existe uma lei. E essa lei, ela transcende as leis físicas e químicas. No trecho anterior, a harmonia reinante na criação, é de lá que nós extraímos leis físicas e químicas. Tábua dos elementos. Mas aqui fala de uma lei que transcende essas leis físicas e químicas que nós encontramos na criação física. E nós estamos falando aqui da lei moral de Deus. A criação, ela não subsiste num vácuo moral. Ela não é somente um amontoado de pedras e água. Não, ela procede de Deus e ela é permeada com essa lei que é perfeita, diz o Salmo. Essa criação, ela tem inerentemente nela padrões comportamentais e éticos, a ideia do que é certo e do que é errado. Nós vemos aqui que o que procede de Deus é bom. E o povo de Deus tem que aprender o que é que Deus diz que é bom e emular em suas vidas e práticas e na sua visão de mundo esse critério de julgamento, aferindo todas as coisas pelo padrão que Deus coloca. Vemos também que o conhecimento da criação física,
não pode ser divorciado dos preceitos de Deus. No reconhecimento e respeito à pessoa de Deus está o princípio da sabedoria, não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A aplicação correta dos conhecimentos, ele virá somente quando há essa conexão com Deus verdadeiro, essa conexão em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então o Salmo aqui nos fala dessa lei perfeita que permeia a criação. E na parte 3 nós temos o final do Salmo aqui nos versículos 11 e 14. Vamos ler? Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso tem tudo a ver com a nossa cosmovisão. A Bíblia não é um livro utópico, é um livro realista. Essa última parte do Salmo nos traz uma visão realista da vida. Aqui nós encontramos os conceitos de correção, admoestação, direcionamento. Alguma coisa ocorreu, algo ocorreu, e nós sabemos o que foi. Que perturba a harmonia da criação. Existem falhas, existe pecado. E existe pecado porque existiu a queda. Consequentemente, existe necessidade de redenção, mas ao mesmo tempo existe esperança no meio do caos, quer seja o caos moral ou as situações e perturbações físicas que vêm sim em decorrência do pecado. Existe propósito e finalidade na nossa existência. O salmista termina dizendo, Senhor, rocha minha e redentor meu. Resumindo então a aplicação aqui do Salmo 19, na primeira parte, nós temos aqui o domínio da natureza, o domínio outorgado ao homem, a aquisição de conhecimentos é atividade legítima. Na segunda parte, nós temos a ideia e a visão de que esses conhecimentos não podem ser divorciados da lei de Deus, da lei perfeita, dos seus estatutos, dos seus juízos, dos seus ensinamentos, da sua palavra. O conhecimento da estrutura da criação é essencial e nós conhecemos a criação porque ela é harmônica e nos permite conhecer, mas ao mesmo tempo nós sabemos que existe uma lei moral que permeia toda a criação. E a última parte, nós vemos os reflexos dessas verdades na vida prática, o contexto moral do aprendizado. Contrariamente ao que muitos dizem, não se pode ter uma educação secular objetiva, não, uma educação secular supostamente objetiva que não tem Deus permeando as áreas do saber. Ela é anti-Deus, ela é a pior expressão de ateísmo. Nós vivemos numa criação afetada pelo pecado. Essa é a realidade, mas existe esperança, existe redenção. E então nós estamos já prontos a cristalizar um pouco o entendimento. O que é que muda, então, na nossa compreensão das diferentes áreas do saber, ter uma visão cristã de mundo? Ter Deus como fonte, ter a palavra de Deus como fundamento, ter Cristo como a suprema comunicação de Deus para com o homem, ter o Espírito Santo iluminando o entendimento da palavra de Deus. O que é que muda ou o que deveria mudar? Quais as implicações
da nossa cosmovisão. Nós vemos que existe a necessidade de que se ensine e se dissemine uma cosmovisão cristã. A fé cristã, ela tem que deixar de ser uma questão religiosa para o domingo, ela deve assumir o seu posto original, resgatado pela reforma do século XVI. E então, nós vemos que ela é melhor atendida quando nós olhamos o aspecto da educação, e a verdadeira educação das esferas de conhecimento não pode ser verdadeira sem a coesão proporcionada por uma cosmovisão cristã, na qual Deus é verdadeiramente regente do universo, não um mero espectador que reage às circunstâncias procurando consertar as coisas. Não, Deus está no trono, Ele reina e Ele rege, e aquilo que nós temos ainda como as profecias até o final dos tempos, elas estão lá, são verazes e ocorrerão certamente, como tudo que já passou tem ocorrido de acordo com o plano soberano de Deus. O entendimento do universo como criação de Deus e todas as esferas de conhecimento possíveis de estarem presentes na humanidade como procedentes do Deus único e verdadeiro, Senhor do universo, comunicadas a nós em sua palavra, no contexto e realidade de Cristo Jesus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse entendimento, partindo desses pressupostos, é que é uma cosmovisão cristã. Nós, então, procuramos enxergar as áreas do conhecimento de um modo singular, único. E aí eu tenho aqui, e gostaria de trazer à nossa atenção, alguns exemplos. Eu tenho 10 áreas aqui: matemática, ciência, saúde ou educação física, geografia, história, sociologia, governo, também aqui incluso ciências políticas, economia, cultura e arte, e por último, tecnologia. Exemplos de como a nossa visão de mundo faz diferença. Obviamente que o nosso tempo não vai dar para eu me deter em cada uma das 10, mas eu vou selecionar aqui algumas e no final tentar amarrar com essa questão de agora, como é que fica o nosso testemunho de vida de forma prática, como é que eu caminho nesse mundo tenebroso. Mas vamos começar com uma coisa bem simples, que todo mundo adora estudar, que é matemática. Vejam que uma visão cristã de mundo talvez até venha fazer você apreciar matemática mesmo. Deus é trino, é uma trindade, e é igualmente um único Deus. E nisso nós entendemos porque nós temos tanto unidade como diversidade na criação. Nós podemos ver nisso uma base para unidade e diferenciação na matemática. A Bíblia também, ela nos ensina que o Criador é Deus de ordem, né? 1 Coríntios 14, 33 diz assim: Deus não é Deus de confusão. E quando nós estudamos o universo, a criação de Deus, nós verificamos a ordem matemática das estruturas. A criação é governada por leis matemáticas, por sequências lógicas, como nós vimos lá no Salmo 19, a harmonia reinante. Sequências essas que refletem o caráter daquele que a formou. Muitas leis da criação são definidas em termos da matemática. Observamos uma precisão maravilhosa na natureza e na física. Isso nos deve levar a exaltar a pessoa de Deus, constatando que essa precisão só é possível porque emana de Deus. Os princípios matemáticos, eles não variam. As fórmulas, as equações demonstram coerência a toda prova. A matemática é, portanto, uma ferramenta básica ao estudo da obra criativa de Deus.
A matemática nos auxilia a descobrir as leis físicas da criação, os modelos nela colocados por Deus. É impossível para nós entendermos a criação divina sem a dádiva da matemática. Sem ela, não teríamos como medir o mundo de Deus. A matemática é uma das ferramentas que Deus deu ao homem para que ele exercesse o seu domínio sobre a criação. Todos os campos de conhecimento demandam planejamento, cálculo de percurso, avaliação dos resultados, no sentido de que as responsabilidades recebidas de Deus sejam bem desempenhadas. A matemática tem papel fundamental, quer seja em negócios, engenharia, arte, ciências, governo, economia, etc. Ciência. Ciência é o estudo da própria criação de Deus. Os fatos da criação somente podem ser entendidos apropriadamente quando olhados através das lentes das Escrituras. Sem olhar pela lente das Escrituras, vão surgir as mais diversas teorias que podem até ser propagadas como fato, mas isso não vai mudar a realidade. Continuam sendo teorias que tentem suprir o vácuo de Deus colocado na mente do homem sem Deus. A questão das origens, mesmo se constituindo uma base para as ciências, é, acima de tudo, uma questão de fé, de pressupostos, de postulados. Hebreus 11:3 ensina isso. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que se vê. Não foi feito daquilo que se vê. Mas quando a ciência, os fenômenos observáveis da criação são estudados partindo da informação bíblica de que Deus é o Criador, tudo adquire sentido, coerência e forma. O estudo das ciências revela a glória de Deus, o poder de Deus, a beleza da obra das suas mãos, a arquitetura com similaridades nas suas criaturas, indicando procedência criativa de um ser todo-poderoso, pensante, aquilo que tem sido chamado atualmente de design inteligente, né? A harmonia de estrutura entre as diferentes formas de vida, nos dizem aqueles que não têm Deus, que revelam um ancestral comum, mas nós olhamos para aquilo e vemos com toda clareza um Criador comum, que tem um plano, que tem uma estrutura, que tem um projeto. Certamente o conhecimento das ciências esteve presente em Adão. Lembram que Adão fez um cultivo de flora e classificação da fauna. Para que nós venhamos a dominar a terra como Deus nos comanda, nós temos de adquirir o conhecimento científico sistematizado e organizado pelo estudo tanto das leis físicas como das demais criaturas. Aqueles que assim o fazem na compreensão de que procedem de Deus, aprendem a utilizar esse conhecimento segundo os preceitos de Deus. Cada nova descoberta sobre o mundo e o universo criado por Deus deve levar ao reconhecimento de que o Senhor Jeová é único. Deve levar igualmente a um cuidado maior com essa criação divina. O estudo da ciência tem que estar subordinado à palavra de Deus. Não é que a Bíblia virá suprir todo o conhecimento necessário nesses campos, mas a criação nunca pode ser vista como algo independente do seu Criador. O cristão e a cosmovisão cristã veem a criação como impossível de ser estudado em coerência e verdade sem essas considerações. O papel fundamental da pessoa de Deus na criação e na manutenção dela, e sem que sejam traçados os elos de propósito e utilidade aos preceitos das Escrituras. Quando essa conexão está ausente, nós caímos na falsa ciência
que é colocada lá em 1 Timóteo 6,20, e é chamada de as contradições do saber. E na cosmovisão evolucionista, que domina os círculos intelectuais contemporâneos descrentes, chegando a influenciar fortemente e chegando a confundir os próprios cristãos. Pular aqui o item 3, saúde e educação física. Como eu disse, nós não vamos ter tempo de ver todos os pontos. Falando um pouquinho de geografia. Para que o homem exerça o domínio sobre a terra, ele necessita ter um conhecimento prático de geografia. E nesse estudo ele deve levar em consideração os dados da palavra de Deus, bem como os relatos históricos do grande cataclismo que foi o dilúvio e seus efeitos sobre a aparência e configuração da terra. Ignorar esse evento e as suas implicações é o caminho que é seguido pelos eruditos descrentes contemporâneos, mas as conclusões a que eles chegam divergem consideravelmente da realidade e da veracidade à qual pode chegar o cristão, aquele que possui e que se firma numa cosmovisão cristã. Nós aprendemos também nas Escrituras a origem das nações no incidente da Torre de Babel. Uma visão cristã de geografia levará à apreciação pelas nações, pelas culturas, por suas diferentes linguagens. O estudo da geografia possibilitará entender como as diferentes configurações, climas, limites e recursos afetam a vida e a economia das nações. História. Deus é o Senhor da história. Ele governa os povos e nações por intermédio de sua providência. Ele age tanto direta como indiretamente na história, derramando bênçãos e executando julgamentos sobre a terra. Temos isso em Deuteronômio 28. As profecias, elas são uma realidade, muitas já foram cumpridas, demonstrando que não somente a história foi planejada por Deus, mas ela se desenrola, ela se desenvolve de acordo com o propósito divino. Todos os aspectos da história antiga, medieval, moderna, contemporânea, devem ser vistos como a regência soberana de Deus sobre os atos dos homens na terra. Tanto os indivíduos como as nações devem prestar contas a Deus. A história e os atos de Deus nela nos ensinam a viver o presente. Agora, estudar a história sem a perspectiva da cosmovisão cristã leva a um conceito errado de que as sequências de eventos são aleatórios, sem propósito. Não, mas Deus se entrelaça com a história da forma mais intensa possível. Deus não somente rege a história de forma transcendente, mas interage poderosamente com ela em Cristo Jesus, Deus conosco. E esse é o ponto-chave da criação. Um estudo da história que considere a vinda de Cristo e a vida de Cristo apenas um pequeno incidente a ser imperfeitamente relatado é um estudo distorcido e inconsequente. Mas é isso que nós vemos, o estudo da história, e fora a vida de Cristo, que é o ponto culminante da história, que transformou a história da própria humanidade, é colocado apenas como um incidente semelhante a outros pequenos incidentes na história. O fato da queda em pecado, é um incidente histórico, é um ponto-chave na compreensão dos incidentes históricos subsequentes, da maldade humana. Como é que se explica a maldade humana? Uma maldade que é motivadora de guerras e dissensões, bem como uma maldade que aponta para a necessidade de um Messias redentor. A Bíblia fala da queda, a queda é um incidente histórico. E a compreensão correta do termo relacional apresenta o Deus soberano verdadeiramente se relacionando com sua criação.
Hoje em dia nós temos uma chamada teologia relacional. Essa teologia relacional, ela é espúria, ela não é verdadeira. Ela, mais ou menos, ela ensina isso, que Deus, para se relacionar autenticamente com as suas criaturas, Deus não conhece o futuro. Deus está trabalhando o futuro com as pessoas, para que o relacionamento seja autêntico. Mas não é esse o Deus que nós encontramos na Escritura. O Deus das Escrituras não somente conhece o futuro, mas Ele define todas as coisas pela palavra do seu poder. E a história é o registro desses relacionamentos autênticos que Deus tem com o seu povo e com a humanidade, com os diversos impérios na história da humanidade. Deus está cumprindo os seus propósitos e a história caminha linearmente para o seu final, onde Deus é vencedor e nós, povo de Deus, com Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O plano de Deus é convergir todas as coisas em Cristo, está lá em Efésios 1:10. A história tem, consequentemente, um propósito, o seu significado e interpretação se acham na compreensão de Cristo. Vou pular também aqui sociologia. Vou parar um pouquinho aqui em governo, ciências políticas, isso sempre interessa um pouco. O estudo correto do governo ou das ciências políticas na cosmovisão cristã deve ser fundamentado nos registros das Escrituras. O estudo da lei civil do governo torna necessária a compreensão do padrão infalível de Deus para uma adequada percepção do que é justiça e do que é injustiça. O governo civil se ocupa da promulgação da lei. Isso significa que sua esfera de atuação abrange a definição do certo e do errado. Certo e errado, entretanto, são conceitos que não podem ser divorciados da moralidade, e moralidade está na essência da religião cristã. Assim, o governo civil é, por sua própria natureza, uma instituição religiosa no sentido de que se rege pela religião verdadeira ou humanista, mas ele tem alguma lealdade religiosa e presta contas a Deus ou deixa de prestá-las. Atuando como se fosse autônomo, ele age para a sua própria destruição. O Antigo Testamento revelou o sistema legislativo para um governo civil, um sistema completo de legislação civil e de governo. Esse era temporal, para estruturar aquela sociedade que seriam os guardiões dos oráculos de Deus. O Decálogo estabelece a base moral do governo. O exemplo do governo civil no povo de Deus no Antigo Testamento nos ensina a separação de poderes, sistema de apelos, recursos, um sistema de aferições contínuo entre os poderes. A compreensão da teocracia, lá do Antigo Testamento, nos possibilita a análise comparativa de governos humanos, tanto do passado como do presente, bem como de suas estruturas, leis políticas, para ver como é que essas coisas se alinham. A cosmovisão cristã e o estudo dessa área leva aquele que estuda e se aplica nos princípios bíblicos a uma participação responsável no seu governo, exercitando cidadania responsável, tornando-se arauto da lei de Deus a uma sociedade sem Deus. Deus trabalha de formas diferentes, em eras diferentes. Hebreus nos fala disso logo nos primeiros versículos. A legislação civil do Antigo Testamento foi promulgada para um povo específico, com propósitos específicos e com caráter temporal, mas nós estudamos os princípios e os valores e o aspecto didático dessas leis. Elas não têm caráter normativo sobre nós, a legislação
veterotestamentária do povo de Deus, mas nós temos muito a extrair didaticamente delas. Governo ou Estado está entrelaçado com a pessoa de Deus. E no texto magno de Paulo, que ele fala disso, lá em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, ele nos mostra que Deus é a fonte da autoridade. Deus delega essa autoridade a governantes humanos, mas nem por isso eles deixam de ser responsáveis perante Deus e os homens pelo desempenho correto de suas responsabilidades. E essas responsabilidades, elas são limitadas e não atribuídas para o exercício do despotismo. Está circunscrito à área específica de manutenção da ordem, essa deveria ser a grande prioridade dos governantes. E não representa essa delegação que vem de Deus uma carta branca para intromissão em todas as áreas da vida e dos cidadãos, como nós vemos nos dias de hoje, onde o governo quer legislar moralidade ou imoralidade. Estou tentando passar o slide daqui, ele não vai. Desculpe. Mas nós, caminhando já para uma conclusão, eu vou passar por economia. E depois esses slides estão aqui na igreja, os irmãos podem fazer referência a eles, aqueles que quiserem estudar mais adequadamente. Se o pessoal lá na técnica estiver me ouvindo, podem comandar de lá até o número 10, porque aqui está bem lento. Ok, o último seria tecnologia. E eu queria já caminhar para a nossa conclusão aqui. O nosso propósito, então, com esses exemplos que eu trouxe de como a nossa cosmovisão faz uma diferença quando você aborda qualquer área do conhecimento, qualquer profissão, é de que você se convença que as Escrituras são pertinentes ao todo da nossa vida. Isso tem 3 consequências. Torna legítima as múltiplas esferas de conhecimento ao cristão, que deve dominá-las para a glória de Deus. Desenvolve o nosso pensar como cristãos, objetivando a verdadeira transformação de nossa mente, em vez de nos conformarmos com o pensamento do mundo. Deve nos fazer ávidos inquiridores e pesquisadores da palavra de Deus, para ver o que é que ela tem a nos ensinar em cada segmento do conhecimento humano. Faz com que sejamos resilientes nos desafios encontrados em um ambiente hostil, como, por exemplo, no ambiente acadêmico universitário. Estudemos a palavra de Deus e nos firmemos nela, para que tenhamos a resistência necessária. E isso tem tudo a ver com o nosso testemunho. Vamos aplicar, então, a nossa cosmovisão às situações que nós atravessamos nessa vida. E a grande questão é: existe esperança? E ao fazer essa pergunta, você tem coragem de ler o texto a seguir? Eu não vou pedir para você ler, mas eu vou ler. Como é que é a compreensão de vida das pessoas que não têm Deus? Como é que elas veem a vida, pessoas que não têm Deus? Eu faço parte de uma geração perdida e me recuso a acreditar que eu posso viver diferentemente do mundo. Eu sei que isso pode chocar, mas a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda, é uma mentira. E descobri que a verdade é que o dinheiro me fará feliz. Por isso, minha esposa e filhos saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida.
Meus patrões saberão que eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque o trabalho é mais importante do que a família. A Bíblia fala que famílias devem permanecer unidas, mas isso não será verdade na minha era. Essa é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Especialistas me dizem que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Eu não penso que viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. No futuro, desonestidade será tolerada. Não podemos mais dizer que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. É evidente que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É uma bobagem presumir que há esperança. E tudo isso vai ser realidade, a não ser que nós escolhamos reverter isso. A esperança é uma bobagem presumir que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É evidente que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. Não podemos mais dizer que desonestidade será tolerada no futuro. Viverei num país onde existirá justiça e temor a Deus. Eu não penso que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Especialistas me dizem que essa é a sociedade de relacionamentos descartáveis, mas isso não será verdade na minha era. Famílias devem permanecer unidas. A Bíblia fala que a família é mais importante do que o trabalho. Eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque meus patrões saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Por isso, minha esposa e filhos saberão que o dinheiro me fará feliz é uma mentira. E descobri que a verdade é que a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda. Eu sei que isso pode chocar, mas eu posso viver diferentemente do mundo e me recuso a acreditar que eu faço parte de uma geração perdida. Existe esperança. Existe esperança. Graças a Deus nós temos esperança no nosso coração. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao mais simples que pode existir sobre a face da terra. Quando o Dr. Solange estava fazendo a sua primeira exposição, eu estava aqui pensando que durante muito tempo os cristãos foram acusados de serem anti-intelectuais. E esse estigma de anti-intelectual perdurou durante alguns séculos, talvez não séculos, mas algumas dezenas de anos, sobre cristãos. E de um tempo para cá começou-se a perceber que os cristãos não eram tão ignorantes assim. Eles também estudavam, eles também se aprofundavam nas ciências naturais, eles também poderiam competir com os melhores acadêmicos do país. Eu temo que nós caímos num outro extremo agora. Eu temo, irmãos, que a gente, pelo medo desse estigma, ache que o que pode nos tornar grandes no meio da sociedade, o que pode fazer com que a gente responda à altura de todos é o mero conhecimento das ciências naturais, a mera aplicação do homem ao conhecimento nas mais variadas áreas possíveis e prováveis, deixando a Bíblia numa prateleira isolada, como se ela fosse realmente um livro à parte. E hoje a gente viu aqui que a Bíblia está relacionada a todas as áreas da existência humana. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a lei perfeita. Eu espero que essa palavra de hoje estimule o seu coração a amar cada vez mais a palavra de Deus e a permitir que ela seja o centro da sua vida, que ela possa governar todo o seu conhecimento, toda a sua história, tudo aquilo que você pode e é capaz de fazer, que seja governado pela palavra de Deus.
Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Quero agradecer, doutor Portela, por essa palavra, que Deus o abençoe, estará conosco amanhã, de manhã, nos 2 cultos ainda, teremos o privilégio de ouvi-lo. Vamos orar, queridos. Nós te bendizemos, Senhor Deus e Pai, por esta noite, agradecemos ao Senhor o grande privilégio da Tua verdade colocada nas nossas mãos. Senhor, o que seria de nós se não fosse a Tua palavra? É tão interessante perceber que os anos vão passando na nossa vida e parece que tudo se repete na vida de seres humanos, porque a gente vai se desencantando com tantas coisas nas quais colocamos o nosso coração, mas percebemos que a única coisa que não falha é a Tua palavra. A única coisa que alimenta a nossa alma e o nosso coração é a Tua palavra. A única coisa que explica a vida, a humanidade e o propósito da existência é a Tua palavra. A única coisa que temos que revela de maneira tão clara, tão específica para nós, quem o Senhor é a Tua palavra. Que nós possamos amar a Tua palavra, Senhor, cada vez mais, que ela seja prioridade na nossa vida, que seja o livro mais importante da nossa cabeceira, da nossa prateleira de livros, que nós possamos sim estudar as outras ciências, mas que a ciência que mais encante o nosso coração seja descortinar a Tua verdade para a nossa alma, Senhor. Abençoa cada um que aqui está nesta noite, leva-nos debaixo da Tua graça, Tua bênção e Tua paz, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe, vamos em paz, queridos, para os nossos lares, e amanhã estaremos aqui para a glória do Senhor. Aqueles que estão nos visitando, Deus abençoe você, leve o nosso abraço à sua igreja, ao seu pastor, e amanhã estaremos aqui de novo. Vamos em paz.